Olá, nono ano, muitíssimo bem-vindos aqui mais uma vez, né? Você não é do nono? Não tem problema nenhum. Continua aí, segura firme, crava o teu dedo no like, lógico, tem que se inscrever aqui no canal, né? Inscreva-se aí, fortaleça o trabalho, ok? Então é o seguinte, falaremos sobre função, ok? Função é um assunto primordial. Lá no sétimo ano vocês já começam a trabalhar equação de primeiro grau, tudo mais, né? E trabalham ali ó, a parte aritmética aplicada. Vocês trabalham com regra de 3. Você tem que encontrar o x, lembra? Ó, tem que encontrar o x. Então, no caso, o x é um valor que vai determinar, né? O x é uma variável, ele vai determinar uma outra grandeza, né? Um outro valor. Então existe um valor que está dependendo de x. Tá, existem outras aulas falando sobre função aqui no canal, você procura aí a nível de sétimo ano, a nível de primeiro e tudo mais, primeiro ano, né, do médio. Busca lá, demanda linear, um bom vídeo aí de contextualização a nível de primeiro ano, mas é bem simples, dá aí pra galera entender, tranquilo? Então, função. Alguém está em função de alguém, tá? Então, direto ao ponto aqui, no nosso resumão. Seja D igual a 80 vezes T, tá, professor? E o que é esse D? Bom, esse D aqui, nessa situação, ele é distância percorrida, tá? Distância percorrida. Em função, gravem isso, do tempo. Do tempo gasto, do tempo distribuído, do tempo consumido. Ora, então perceba que aqui ó, você tem o tempo. O tempo está aqui. O tempo ele determina a distância percorrida. Então é isso que você precisa assimilar. Que a distância, passando para o gráfico aqui, para o plano cartesiano, a distância ela se encontra no eixo do y aqui, ó, das ordenadas. Ela está dependendo do valor atribuído a x, no eixo das abscissas. E aqui no x a gente tem o tempo, tá? Digamos que aqui a distância está medida em quilômetros, tá? E aqui o tempo está medido em hora, tá? Ali tem uma tabela em cima, para a gente começar a trabalhar de forma numérica e você assimilar ainda mais. Então, a distância está em função do tempo. A distância está em função do tempo, ok? Quando é zero, ou seja, quando você coloca zero no lugar do t, 80 vezes zero é zero. Então, ó, é zero, ok? 0 km. Quando é 1, você coloca 1 no lugar do t, 80 km. Opa, aqui ó, 80 km. Então, esse aqui é o ponto de coordenada, 1 hora em x, 80 km em y. É isso que significa, ok? Ah, professor, comecei a pegar. Maravilha, vem junto comigo. Quando é 2, 2 no lugar do t vezes 80, 160 km. Quando é 3, coloca 3 no lugar do t, 240 km. Quando é 4, 4 no lugar aqui do t vezes 80, 320 km. E por aí vai. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o ponto de coordenada entre 1 e 80, 1 em x, 80 em y, 3 em x, ou seja, 3 no tempo, hora, e 240 em y, a distância em quilômetro. Ah, professor, aqui é o ponto de coordenada. Esse aqui é o ponto de coordenada, 3 em x, 240 em y, ok? E você tem aqui, ó, uma reta. Então, essa reta aqui, ó, é a reta 80t. Tá? Essa é a reta 80t, certo? Ah, professor, peguei a parada, peguei a situação. Maravilha. Então, ó, tá vendo esse panorama aí? Essa descrição? Grave bem isso. Agora vamos para uma próxima etapa. Então, seja essa função aqui, ó, beleza?
aquela função anterior, o t está elevado a 1, certo? O t está no lugar do x, porque o t ocupa o espaço aqui do x. Tá vendo? Como quem determina o y. No caso, o y está sendo d. Beleza? E está elevado à primeira potência. Vendo? Então, é linear, certo? É de primeiro grau, ó, linear, de primeiro grau. Agora, essa função aqui, que não está ali contextualizada, está apenas ela aqui, é de segundo grau. 3x ao quadrado menos 6. 3x ao quadrado menos 6. É uma função de segundo grau, ok? Tá, aí a gente vai falar o que, professor, sobre essa função aí? Ora, veja bem, eu quero aqui falar sobre domínio e imagem. Tá? Voltando aqui à imagem anterior, não, melhor, a folha anterior, né, para não confundir com a imagem da imagem. Você perceba que o domínio está aqui, ó. O tempo domina, o x está dominando. Ele determina o y. Então aqui, se o domínio está no eixo das abscissas do x, no eixo das ordenadas do y, você consegue enxergar a imagem, ok? Então é sobre isso que eu vou falar a partir dessa função quadrática aqui, essa função de segundo grau, cujo expoente é de segundo grau, ok? Elevado a 2 aqui, beleza? Então, eu tenho esse camarada aí. Se eu colocar 0 no lugar do x, certo? Aí, f de x é essa função aqui, 3x ao quadrado menos 6. O f de 0 consiste em colocar o 0 no lugar do x. Tá lá, ó. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é 0. Então, quando o x é 0, o y é menos 6, certo? Isso daqui, ó. Quando o x é 0, tá? Quando o x é 0, o y é menos 6. É isso que significa. Tranquilo? Então, como isso aqui se trata de uma parábola, a gente vai ter duas raízes, tá? Calculando as raízes desse cara aqui, a gente tem. Como é que faz isso? Você já sabe, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó. 3x ao quadrado é igual. Eu vou igualar a zero, tá? Eu vou igualar essa expressão aqui, ó, a zero. O 6 está subtraindo, vai para o outro lado, fazendo a operação inversa, vai adicionando. Então, você tem mais 6, certo? X, o 3 vem dividindo o 6, dá 2, certo? O 2 aqui, ó, está exponenciando, vai para lá, radiciando, né? Raiz quadrada entre 2 de 2. Opa, então as raízes são, mais ou menos, raiz de 2. Digamos que esteja por aqui, assim, ó. Aqui eu tenho. Quando o x é menos raiz de 2, o y é 0. Quando o x é mais raiz de 2, o y é 0. Então, temos aqui a nossa parábola. Temos aqui a nossa função aqui. Tá? Essa aqui é a curva 3x ao quadrado menos 6, certo? Essa aqui é a reta 80t, tá vendo? 80t. E essa aqui é a curva, tá vendo? 3x menos 6. Tá, professor? O domínio tá aqui, ó. O domínio se encontra aqui, tá vendo? O domínio são todos os reais. Então, o domínio são todos os reais. E a imagem? Perceba que a imagem está aqui. A partir do menos 6, rumo ao infinito. A partir do menos 6, no eixo dos y, rumo ao infinito. Então, a imagem, evidentemente, é no menos 6 fechado ao mais infinito aberto. Ok? Professor, entendi. Então, está aí conceituado domínio e imagem, tá? Domínio. Nesse caso aqui, são os reais, ok? Para todo valor aqui, ó, eu tenho um valor aqui, ó, em x, eu vou ter uma correspondência aqui em y. Eu tenho um valor aqui, ó, em x, eu vou ter uma correspondência em y. É isso.
Tá? E em y é a partir do menos 6 e vai rumo ao infinito positivo aqui, a nossa imagem. Ah, professor, peguei. Show de bola. Então agora, por fim, a gente vai contextualizar. Tá? Eu só coloquei aí, para não me estender em texto, eu só coloquei os tópicos. Vou fazer um texto rapidinho contigo aqui, beleza? É o seguinte, uma empresa aluga bicicletas a um custo de R$8 por hora. Show de bola. E essa empresa cobra uma taxa de R$2,50. Essa taxa, senhores e senhoras, é fixa, ok? Gravem isso. Fixa. Ah, tá. Digamos que um cliente pagou, né? Ele pagou R$27,70. Quanto tempo ele ficou lá passeando de bicicleta? Não sei. Precisamos o quê? Modelar. Então vamos modelar, que é escrever matematicamente. Então simbora. A gente tem matemática financeira, hein? Custo total é igual a custo fixo mais custo variável, tá? Ou custo total é igual a custo variável mais custo fixo, tá? Só para ficar aqui no formato que eu quero. Custo total, quem é? O custo total está aqui, ó. R$27,70. R$27,70. Quem é o custo variável? O custo variável é isso aqui, ó. Tá vendo? R$8 vezes a quantidade horária. Ah, e o custo fixo? Quem é? O custo fixo está aqui, ó, R$2,50. Ok? R$2,50. Então temos aí a modelagem. Tá aqui, ó, em preto, tá vendo? Essa daqui é a modelagem. Olha aí. Agora é só trocar figurinha e mandar bronca, certo? Então a gente vai isolar o H. Certo? Eu vou substituir o H aqui por T, tá? De tempo. Beleza? Você vai ter um gráficozinho aqui. O tempo vai determinar o valor a ser pago. É isso que está acontecendo. O tempo vai determinar o valor a ser pago. Então, o valor a ser pago, ele está em função do tempo aqui. Beleza? Então, vou ter aqui tantas horas para pagar os R$27,70. Tranquilo? E essa é uma função linear. Então, se é zero, né? Deixa eu fazer outro gráfico aqui. Bem esboçando, tá? Se é zero, se a gente coloca zero aqui, ó, no lugar do T, que eu coloquei H, outra vez zero é zero, aí fica R$2,50. Então, já começa pagando R$2,50, beleza? Então, isso aqui, ó, é a reta. Aí aqui, digamos que esteja o 27, tá? E se eu coloco o zero aqui, gente, olha lá, me resta R$2,50. Ele já começa pagando R$2,50, que é a taxa fixa, é o custo fixo, ok? Ele vai ter uma quantidade horária aqui para pagar os R$27, tá? Aí essa seria a nossa reta. Qual reta? 8T mais 2,50. Tá bem espremidinho ali. A reta 8T mais 2,50 é igual a Y. Y é igual a 8T mais 2,50. Ou F de T é igual a... F de T pode estar no lugar do Y, aqui no custo total, é igual a 8T mais os 2,50, ok? Beleza, professor? Então, vamos calcular isso daí e finalizar. Show? Então, é o seguinte, gente. Já posicionando aqui certo, eu tenho que 8T é igual a 27,7 menos 2,5. Eliminei o zero lá. T é igual a alguém dividido aqui por 8, que vai dar 25,2. Então, o tempo, ele vai dar 3 horas e alguns quebrados, tá? 3,15 horas. Esse 15 horas convertido, ou melhor, esse 15 décimos de hora convertido, tá? Vamos fazer aqui numa outra folha. Tranquilo? Esse 15 décimos aqui de hora convertido. Ó, esse 15 décimos de hora convertido
15 décimos, não, perdão, 15 centésimos de horas. Convertidos em hora e minuto, para trabalhar com o formato hora e minuto, vai ficar da seguinte forma. Porque você tem 3 horas inteiras mais 15 décimos. Perdão, 15 centésimos. Ok? Então você parte com uma regra de 3, beleza? Lá do sétimo ano também, tá? Você tem o seguinte, 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 0,15 horas vai corresponder a quantos minutos? 1 vezes x, x. 0,15, ou 15 centésimos, vezes 60. Isso aqui dá 9 minutos. Então, nossa resposta aqui, ó, equivalência é 3 horas e 9 minutos. Então, esse cliente, né, o tempo que ele percorreu foram 3 horas e 9 minutos, ok? Contextualizamos aí e fechamos, ok, amores? Então, ó, encerramos, fim de papo, um grande beijo, forte abraço e tchau!